Então, Salmo 150, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos pedir a bênção do Senhor em oração, antes de prosseguirmos com a pregação. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, digno de ser louvado pelo Teu povo, digno de ser louvado por todas as criaturas, digno de ser louvado pelos anjos, pelos homens. Senhor, nós te bendizemos, porque mais uma vez, como igreja do Senhor, podemos fazer isso. Obrigado porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor ganhou o nosso coração, porque pela sua graça tem nos preservado até esse dia. Que nós possamos louvar o nome do Senhor pela obra grandiosa da salvação e por todos os atos poderosos do nosso Deus nesse mundo. Pedimos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor possa nos abençoar com a leitura da Tua palavra que solenemente foi proferida diante de nós. Esse momento especial da igreja, Senhor, não se compara a qualquer momento durante nossa semana. É um dia especial e um momento especial nesse primeiro dia da semana, quando o Teu povo se reúne para ouvir a leitura solene da lei do Senhor. Por isso nos abençoa com essa leitura e também com a pregação dela. Ajuda o Teu servo que vai pregar o Evangelho para a Tua congregação e cada um dos irmãos que estão aqui para ouvir a pregação e para ver a obra de Deus se manifestando nesse lugar. Estende Tua misericórdia e graça aos irmãos e irmãs que têm de acompanhar de suas casas. E nos concede de novo, Senhor, o privilégio de estarmos todos aqui juntos, reunidos, para bendizer o nome do Senhor e festejá-lo com toda a nossa alegria. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, o tema do Salmo 150 é bem fácil de identificar, hein? Se a gente olhar para esse salmo, a gente vai notar que em cada uma das linhas desse salmo tem a palavra louvai. Então, é muito óbvio o tema desse salmo, o assunto desse salmo. De fato, o Salmo 150 é um chamado à adoração, ou um chamado a louvar a Deus. Não sei se os irmãos contaram, mas 13 vezes o imperativo hebraico louvai aparece nesse salmo. 13 vezes. O imperativo hebraico aqui é halelo, embora ninguém tenha obrigação aqui de saber hebraico, mas vocês vão entender por que eu estou mencionando isso. Observe que na primeira e na última linha, no início do primeiro versículo e no final do versículo 6, você encontra esse imperativo hebraico halelo, acompanhado da palavrinha Iá, que são as letras iniciais do nome de Iavé. Então, juntos, essas palavras formam aquilo que em português a gente está bem acostumado a falar, aleluia. Quando nós estamos falando aleluia, nós estamos usando esse imperativo hebraico louvai, e estamos usando um começo, a primeira sílaba do nome de Deus, de Iá. Então, adore Iá, louve Iá, como nós podemos perceber
na nossa tradução aqui em português. E se você notar também, o Salmo 146 até o Salmo 150 começa e termina com aleluia. Às vezes eles são chamados salmos de aleluia, porque eles começam e terminam com aleluia. Então, 13 vezes nesse salmo nós somos chamados a louvar a Deus. E esse salmo ainda nos instrui sobre onde nós temos de louvar a Deus, nos instrui por que devemos adorá-lo, nos instrui como adorá-lo e nos instrui sobre quem deve adorá-lo. Vamos ver sobre esses detalhes no decorrer dessa pregação. Então, a primeira palavrinha no nosso salmo, aleluia. Eu já mencionei, então, que essa palavra é a combinação de duas palavras, adore e Yahvé, adore ao Senhor, aleluia. Então, louvai o Deus que é Criador dos céus e da terra, o Deus que é o único Senhor, o Deus que é o Senhor da aliança, o Deus que está em um relacionamento pactual com o seu povo. Mas o que significa louvar a Deus? É só cantar? Essa expressão louvai fala sobre o ato de elogiar e o ato de fazer esses elogios não por interesse próprio ou não por obrigação, mas com sinceridade e com prazer, reconhecendo as virtudes, as qualidades, os feitos de alguém. Nesse sentido, Deus merece o mais sincero e o mais profundo do nosso louvor. Ele merece ser elogiado pelo seu povo, por causa de todas as coisas que ele tem realizado na vida do seu povo, como Criador, como sustentador de todas as coisas e como o Salvador do seu povo. A Bíblia, em toda parte, mostra o povo de Deus dirigindo louvores a Deus. E nós vamos ver em muitos lugares esses louvores em forma de oração, em outros lugares em forma de cântico e em outros lugares em forma de palavras poéticas dirigidas à santidade de Deus. Então, deixar de louvar a Deus é um pecado de desobediência, porque Deus chama a louvá-lo. E louvar a qualquer outra coisa ou qualquer outro ser ao lado ou acima de Deus é pecado de idolatria. Nós somos chamados a louvar com sincero coração e somos chamados a fazer isso somente ao único Deus dos céus e da terra. O versículo 1 prossegue para nos instruir sobre onde louvar a Deus. Nós lemos ainda no versículo 1, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. A palavra santuário que aparece aqui, ela tem o sentido de santidade, a santidade de Deus, a sua completa separação do pecado. Deus, ele não toca no pecado, ele não compartilha com o pecado, ele não se envolve, ele é completamente separado do pecado. Essa santidade de Deus, essa completa separação do pecado é manifestada no céu, e nós já acabamos de ler o capítulo 5 de Apocalipse, e podemos ver a santidade no céu, rodeada pelos seres glorificados e pelos anjos. E essa santidade se manifesta também na terra. No Antigo Testamento, Deus escolheu um lugar em especial na terra para manifestar a sua santidade. Deus escolheu a Palestina, Deus escolheu Israel, Deus escolheu um monte da Judéia, Deus escolheu um lugar muito específico, que foi o tabernáculo que ele mandou construir em Israel,
E ainda mais especificamente, ele escolheu se manifestar na parte mais interior do tabernáculo, onde ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, a santidade de Deus é revelada de um modo especial no céu, e também o Senhor, em sua bondade e misericórdia, decidiu revelar-se também em um lugar especial na terra. Céus e um lugar na terra, algum lugar no céu e algum lugar na terra, são lugares especiais onde a santidade de Deus é manifestada de um modo especial. De vez em quando, lendo a Bíblia, especialmente os Salmos, é difícil de saber se o salmista está se referindo ao céu ou ao Templo de Jerusalém, porque de vez em quando o céu e o Templo de Jerusalém é a mesma coisa, é o lugar onde Deus habita. E a gente lê em muitas passagens, Deus, ele abençoando desde o seu santuário. E você não sabe se ele está se referindo ao templo ou se está se referindo ao céu. Exatamente como a gente vê aqui no Salmo 150. De fato, Deus, ele é onipresente, hein? Ele está em todo lugar, não resta a menor dúvida disso. Mas Deus se manifesta de um modo especial em algum lugar no céu que ele criou, e ele se manifesta de um modo especial em algum lugar na terra, segundo a sua própria vontade. Então, o lugar como Deus se manifesta, por exemplo, a maneira como Deus se manifesta, por exemplo, no inferno, é diferente da maneira como Deus se manifesta no céu. É diferente da maneira como Deus se manifestava no templo. Deus está no inferno. Até o Salmo 139, versículo 8, o salmista mesmo disse: para onde eu vou correr? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu fizer minha cama no inferno, tu também estás lá. Mas o modo como Deus está presente no céu e no inferno são modos diferentes. No inferno, o único atributo de Deus que está lá no inferno é a sua ira sendo despejada sobre aqueles que estão condenados. Mas a igreja e os santos do Senhor desfruta da sua manifestação nos céus e na terra de um modo amoroso, de um modo pactual, de um modo misericordioso e salvador, coisa que não está acontecendo em todos os lugares. Então, irmãos e irmãs, assim como os anjos no céu estão juntos louvando a Deus, como nós lemos também em Apocalipse capítulo 5, também o povo de Deus deixa as suas casas e se reúnem no santuário para louvar o nome do Senhor. No versículo 2, o Salmo nos dá um motivo para louvar a Deus. Qual o motivo do versículo 2? Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Se você prestou atenção, esse Salmo, ele é rico em paralelismos. Já desde o versículo 1, ele coloca o santuário e o firmamento em paralelismo. São duas expressões que estão se referindo a uma coisa em comum. Isso se repete no versículo 2 com as expressões poderosos feitos e muita grandeza. São expressões diferentes usadas em paralelos como sinônimos para descrever a obra de Deus nesse mundo. Então Deus tem feito coisas maravilhosas no seu povo, no contexto do Salmo 150, na nação pactual de Israel no Antigo Testamento. Toda a Bíblia está cheia de narrativas sobre os atos poderosos de Deus nesse mundo. Não apenas em Israel, mas no mundo inteiro. Em Gênesis, por exemplo, nós aprendemos sobre os atos poderosos de Deus na criação. Lemos, por exemplo, no livro de Jonas sobre os atos poderosos de Deus no mar e em Nínive. E assim, a Bíblia mostra a Deus agindo no mundo inteiro. Mas as Escrituras também mostram
as obras especiais de Deus na obra de redenção do seu povo pactual Israel. Talvez os irmãos tenham percebido que hoje pela manhã nós cantamos alguns salmos que estão celebrando os atos redentivos do Senhor. De manhã, por exemplo, cantamos o Salmo 90, o salmo de Moisés, que celebra a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, quando Deus poderosamente fez o mar se romper. Também cantamos o Salmo 19, que junto com o Salmo 104, é um salmo que descreve a beleza do poder de Deus, exuberantemente apresentada nos elementos da criação, nos céus, na terra, animais e seres diversos. O Salmo 114 nós não temos no nosso inário, louva a Deus pela libertação do povo de Israel do Egito. E o Salmo 18 celebra a vitória do povo de Deus contra os seus inimigos. E o Salmo 3, de vez em quando eu uso ele aqui no culto da manhã, como Salmo de lamento, celebra a Deus pelo livramento nas mãos no caso era um Salmo de Davi, que celebrou o livramento das mãos de seu filho Absalão, que estava tentando matá-lo. Então, muitos salmos e muitas passagens no Antigo Testamento estão celebrando obras particulares de Deus, ações redentivas de Deus na história pactual de Israel. No Novo Testamento, como povo de Deus, no Novo Testamento, nós aprendemos que todos os acontecimentos na vida do antigo Israel de Deus apontavam para Cristo e para a redenção que o Salvador Jesus Cristo realizou em favor da sua igreja, que é o povo de Deus hoje espalhado pelo mundo todo. O povo de Deus hoje não é mais uma nação pactual como Israel era entre as nações no Antigo Testamento, mas o povo de Deus hoje está espalhado pelo mundo todo. Por isso a igreja cristã, quando vai louvar os atos redentivos de Deus hoje, tendo a obra do Salvador consumada, ela não canta apenas com as palavras do Antigo Testamento, mas ela canta as obras redentivas de Deus também com as palavras do Testamento. Essa é uma das razões porque nós, como igrejas reformadas, não somos salmodia exclusiva, porque nós não usamos apenas as palavras do Antigo Testamento para celebrar os atos redentivos, mas nós usamos as palavras do Novo Testamento, nas quais nós podemos colocar na boca dos crentes o nome de Jesus quando eles estão cantando os atos redentivos do Salvador. E temos muitos hinos fazendo isso, e podemos mencionar outros, como a passagem de Colossenses, capítulo 1, que o projeto Sola realmente canta belíssimamente. Quem não conhece, ouça o projeto Sola cantando Colossenses 1, é belíssimo. É o texto da Escritura sendo cantada em adoração a Deus. E nós citamos já aqui Apocalipse capítulo 5, nós vamos usar o versículo 9, para cantá-lo no final dessa pregação, no hino 132. O Salmo prossegue para nos instruir sobre como louvar a Yahvé, como louvar o Senhor, como louvar a Deus. Então os versículos 3, 4 e 5 prosseguem para mencionar vários instrumentos musicais que eram conhecidos em Israel e que eram usados na adoração, particularmente ligado com o serviço do templo. O primeiro a organizar os instrumentos no serviço do templo, na adoração do templo, foi Davi. Se vocês se lembram daquela passagem em que a arca ainda não estava em Jerusalém, e Davi então transferiu o tabernáculo para Jerusalém, e conduziu a arca até Jerusalém em meio a muita festa. E naquele momento Davi ordenou cantores para ir cantando, louvando a Deus diante da arca.
Depois que a arca já estava em Jerusalém, o tabernáculo já estava em Jerusalém, Davi ordenou os cantores para que cada um em seu turno, eles continuamente estivessem cantando louvores a Deus no tabernáculo. E quando posteriormente Salomão construiu o templo em substituição ao tabernáculo móvel, no dia da inauguração do templo, segundo Crônicas capítulo 5, no dia da inauguração, exatamente no momento em que os cantores estavam tocando os instrumentos musicais, a glória do Senhor encheu todo o templo. E depois que o povo de Israel foi para o cativeiro, passou 70 anos lá na Babilônia, quando eles voltaram para Jerusalém, Esdras tratou de restabelecer o cântico no templo, segundo a ordem que já houvera sido estabelecida por Davi. Então, podemos perceber que os instrumentos musicais tiveram um papel importante na adoração do povo de Deus no Antigo Testamento, particularmente na adoração ligada com o templo. Então podemos ver nessa relação que o Salmo nos apresenta dos instrumentos musicais. No versículo 13 ele começa falando: louvai-o ao som da trombeta. A trombeta aqui, talvez alguém conheça a expressão shofar, né? Era a trombeta feita com chifre de carneiro, que era tradicional em Israel, às vezes traduzido como buzina. Quando vocês estiverem na Bíblia lendo buzina, não pense no carro não, tá? Pense naquela trombeta de chifre de carneiro soando longamente. Essa trombeta era muito importante na história do povo de Israel. Ela era usada, reis eram empossados no trono. Também ela foi usada quando Israel cercou Jericó. Se lembra que eles deram 7 voltas, em cada volta os sacerdotes tocavam as trombetas. Então a trombeta funcionava como um instrumento de sinal, como acho que as forças militares ainda fazem. Tem aquele toque no nosso contexto, é aquela corneta, né? Em Israel era a trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, são mencionados 2 instrumentos de cordas. Eu estou aqui ainda no versículo 3, hein? O saltério e a harpa. Não sei se alguém já teve o privilégio de ouvir, de tocar, nem sonho, mas de ouvir eu tive uma certa vez na igreja. A harpa é um instrumento que geralmente ela é de base vertical, então ela fica em pé e o tocador fica dedilhando. E o saltério é o inverso, ele é de base oriental. E o tocador fica dedilhando ele, ou às vezes usando uma varetinha para fazer os toques nas cordas. Esses eram instrumentos bem populares em Israel, bem populares. E entre os instrumentos de cordas eram os mais usados em Israel. No início do versículo 4, nós lemos sobre adufes e danças. Mas nesse ponto aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. O primeiro instrumento, adufes, é um instrumento de percussão. Às vezes a tradução traz tamborim. Parece um pandeiro, que as pessoas usam aquela varetinha para tocar, né? Tamborim. Adufe, aqui podem ser instrumentos diferentes, não, é difícil dizer exatamente qual é o instrumento que está sendo empregado aqui. Se for o tamborim, é esse. O adufe é aquele que ele é quadrado, ele tem um chocalho, à medida que você está batendo, ele fica chocalhando, né? Um pouco diferente, mas tem ainda de bater também. Agora, eu queria chamar a atenção para o segundo termo usado nessa lista aqui. O segundo instrumento aqui pode ser um instrumento de sopro, talvez uma flauta. Essa palavra aqui, traduzida por dança, foi usada em 1 Samuel 10:5, e em Isaías 30:29, Jeremias 48:36, e foi traduzido como flauta.
Em 1 Reis 1,40 e Isaías capítulo 5, versículo 2 foi traduzido como gaita. Então são instrumentos de sopro que não é fácil definir exatamente qual é. Então a tradução de vez em quando está usando flauta, em outro momento está usando gaita, ou pode ser até um outro instrumento diferente. A Bíblia menciona em outros lugares, por exemplo, a gaita de fole. Gaita de fole, às vezes às vezes tem mais de uma vareta onde se assopra e tem um tipo de bolsa com ar aqui embaixo. Então pode ser outro tipo de instrumento de sopro. Mas nós estamos lendo aqui na nossa Bíblia, louvai-o com adufes e danças. Por que nós temos a palavra dança aqui no Salmo 150? É verdade que outras vezes essa mesma palavra é traduzida por dança. Mas esses versículos que eu mencionei, 1 Samuel 10,5, Isaías 30,29, Jeremias 48,36, 1 Reis 1,40, Isaías 5,12, ela não é traduzida por dança, mas ela é traduzida por algum instrumento de sopro. Isso acontece também no Salmo 149, versículo 3. Se você for olhar, você também vai ver essa palavrinha no versículo 3, mas aqui foi traduzido por flauta. Por que as traduções em português estão colocando dança? Basicamente porque a Septuaginta, que é aquela antiga tradução do hebraico para o grego, é a primeira tradução do hebraico do Antigo Testamento para outra língua, a Septuaginta. Então, na época antes do Antigo Testamento, o mundo todo era dominado pelos gregos, e os gregos providenciaram uma versão das escrituras hebraicas na sua própria língua, o grego. E quando eles traduziram essa passagem da escritura, elas traduziram por dança. E basicamente as traduções em português estão seguindo a Septuaginta nas traduções. Mas o fato que o salmista está colocando aqui uma lista de instrumentos musicais por meio dos quais nós vamos manifestar um sentimento profundo diante do Senhor, ao meu ver, fortalece muito a possibilidade de que a melhor tradução dessa palavra nesse Salmo 150 seja realmente flauta ou um instrumento de sopro qualquer, já que não é tão fácil definir o instrumento de sopro, se é flauta, se é gaita de fole. Eu, quando estava fazendo o trabalho de pesquisa nesse salmo, eu estava um pouco preocupado, até que eu encontrei uma única Bíblia em português que traduziu exatamente como flauta e não como dança, que foi a edição revista e corrigida. Se você em casa tiver uma edição revista corrigida, você pode procurar lá e você vai ver que ela também traduziu por flauta e não por dança. Mas deixe-me acrescentar uma coisa aqui. A preferência por flauta, ou por gaita, ou por qualquer instrumento de sopro, não é nenhum preconceito contra a dança. Porque algumas pessoas realmente acham que a dança ela é pecaminosa, ela em si só, qualquer tipo ela é pecaminosa. Então não é nenhum preconceito a dança. Porque mesmo que aceitemos a tradução dança aqui no Salmo 150, mesmo que fique aqui dança, e podemos usar essa palavra perfeitamente aqui, ainda assim, isso não ajuda em nada aquelas pessoas que estão querendo usar o Salmo 150 para defender o uso de danças no culto da igreja cristã. Infelizmente, estão fazendo isso. Igrejas com coreografias e dança no culto sob pretexto de estarem adorando a Deus e citando o Salmo 150. Primeiro, o Salmo não está exigindo que a gente adore a Deus exatamente da maneira que está descrito aqui no Salmo. Por que podemos dizer isso? Porque se o Salmo estivesse exigindo que a gente adorasse a Deus exatamente da maneira que está descrita aqui no Salmo, então a gente necessariamente teria que ter instrumento no culto. A gente aqui já estava errado. Que teria de ter. E os instrumentos no culto deveriam ser exatamente
aqueles que estão descritos no Salmo 150. E muitos deles não sabemos nem qual eram ao certo. Então é difícil para afirmar essas coisas. Também deveria ser acrescentado que se o Salmo está exigindo que Deus deve ser adorado do modo como está descrito nesse Salmo, portanto também com danças, então os crentes teriam que sair daqui e viajar para Jerusalém para se juntar aos israelitas que estavam adorando a Deus no templo, porque o contexto do Salmo 150 é o contexto da reunião pactual do povo de Deus no templo, assim como acontece diante do trono de Deus no céu, e não as reuniões das igrejas cristãs. Mas todo mundo sabe, hein? O templo não existe mais. Então não adianta viajar para Israel, porque o templo não existe mais. E aquele serviço relacionado ao templo também não existe mais. Mas mais importante ainda do que isso, o próprio Senhor Jesus Cristo antecipou que a verdadeira adoração da igreja cristã não se daria nem em Jerusalém, nem em Samaria, e nem em nenhum lugar sagrado. Samaria era o lugar sagrado para os samaritanos, hein? Na época de Jesus. Jesus antecipou também que a verdadeira adoração não seria baseada nos elementos usados no templo de Jerusalém. Mas Jesus ensinou que a verdadeira adoração seria em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração seria um ato do coração e de acordo com a palavra de Deus, conforme nos é revelada em Cristo Jesus. A verdade. Cristo é a verdade. Portanto, meus irmãos, a verdadeira adoração a Deus não está atualmente no templo de Jerusalém. Seria o mesmo que dizer então que Deus não está sendo mais adorado, porque o templo não existe mais e os elementos ligados com a adoração do templo não existem mais. Mas a verdadeira adoração não está ligada ao templo de Jerusalém, nem aos elementos do templo, embora a verdadeira adoração preserve a essência do templo e preserve a essência dos elementos usados na adoração no templo, falando particularmente sobre os instrumentos que eram usados na adoração do templo. Agora, na nova aliança, somente em Cristo e por meio de Cristo, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Tentar adorar a Deus em espírito e em verdade por meio dos elementos do Antigo Testamento será uma adoração falsa. A verdadeira adoração está centrada em Cristo, não mais nos elementos do Antigo Testamento que apontavam para Cristo. Agora, ainda devemos perguntar, bom, por que o Salmo está mencionando, então, esses instrumentos musicais? Porque, de fato, no Antigo Testamento, tanto aqui no Salmo 150, como em outras passagens, a alegria na adoração era descrito em termos do uso dos instrumentos. Interessante isso. Mais do que hoje, a gente, infelizmente, hoje tem perdido o cuidado com os costumes, os bons costumes. E a sociedade de hoje praticamente abandona os costumes milenares e das famílias e da tradição judaico-cristã. Muitos deles bons costumes que deviam ser preservados. No Antigo Testamento era muito comum que pessoas expressassem sentimentos acompanhados de um sinal externo. Obviamente que esse sinal externo, sem um coração que combinasse com aquilo, eram sinais mentirosos. E Jesus, em um determinado momento, quando ele falou com o profeta Malaquias, ele reclamou que o povo estava derramando lágrimas sobre o altar, enquanto estava traindo a mulher da sua mocidade. Deus disse, isso não tem valor nenhum. Isso não manifesta um coração verdadeiro, arrependido, sincero. Mas em muitos lugares no Antigo Testamento, nós vemos homens e mulheres de Deus
se vestindo de pano de saco, jogando cinza sobre a cabeça, rasgando suas vestes, em sinal de tristeza, de humilhação, de luto. Então, esses sinais externos acompanhavam um sentimento sincero do coração. A mesma coisa acontece com a alegria. O povo de Deus, ele tinha uma maneira de demonstrar que estavam alegres, além de a expressão no rosto. Eles costumavam tocar instrumentos. Acompanhe, por exemplo, Isaías, capítulo 30, versículo 29. Nós lemos assim: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Ou seja, aqueles que saíam de suas casas para ir ao templo, para realizar os sacrifícios no templo, conforme a prescrição da lei, eles mostravam a sua alegria em estar indo para a casa do Senhor, tocando flautas. Outra passagem, 1 Reis, capítulo 1, versículo 40. Após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas, é a mesma palavrinha que nós lemos lá, traduzida aqui por danças, hein? Tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Então, esses versículos nos mostram que os instrumentos musicais tinham um papel na adoração do povo de Deus. Eles eram usados para demonstrar uma adoração alegre. O povo de Deus não pode estar proibido de aparecer diante de Deus na adoração com o coração triste. O povo de Deus deve celebrar ao Senhor, e eles demonstravam isso por meio do uso dos instrumentos musicais. Então, o versículo 4 continua para falar sobre instrumentos de cordas e flauta. Então, instrumentos de cordas aqui, provavelmente são outros, além daquilo que já foi citado no versículo 3, que são os saltérios e as harpas. Aqui, provavelmente, outros instrumentos de cordas que talvez a gente nem conheça. E o versículo 5 completa a lista desses instrumentos musicais, mencionando o símbolo. O símbolo, quem já participou de banda marcial, né? São os pratos, né? Aqueles pratos que batem para dar o compasso da marcha. Então, existem diferentes tipos de pratos que geram diferentes tipos de sons. E nós lemos aqui no versículo 5... louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Quem já esteve numa banda perto do camarada que está tocando o símbolo, sabe o que o salmista está dizendo. Porque é um barulho ensurdecedor quando ele bate com toda a força aquele símbolo e você está ali bem perto dele. Então, o salmista realmente está dizendo, tem que demonstrar a alegria do coração, e essa alegria era demonstrada no uso desses instrumentos musicais, o símbolo pelo seu som e alguns instrumentos pelos seus ritmos. Alguns instrumentos mencionados aqui são instrumentos que são de ritmo mais acelerado, hein? Tamborim, por exemplo, diferente da harpa, que dava um tom mais lento, enquanto que tamboris marcavam ritmos mais acelerados. Então, todos esses ritmos estavam marcando a adoração no templo. Agora, apesar de nós lermos sobre um número grande de instrumentos aqui no Salmo 150, o salmista não tem a intenção realmente de mostrar uma lista exaustiva, não é?
Porque existiam outros instrumentos musicais que não são mencionados aqui no Salmo 150, alaúde, órgão, eu já mencionei a gaita de fole, outros instrumentos que não estão na lista, mas que também são mencionados em outras passagens bíblicas, que eram usados também no serviço de adoração. Então não é uma lista para mostrar quais são os instrumentos que devem ser usados na adoração, mas uma lista que nos ensina que a adoração do povo de Deus deve ser marcada pela alegria. Isso é o propósito do Salmo 150 ao mencionar esses instrumentos musicais. E o Salmo chega ao fim, no versículo 6, nos instruindo sobre quem deve louvar ao Senhor, quem deve dar aleluia. A expressão todo ser que respira, que nós lemos aqui no versículo 6, pode significar toda criatura. Essa palavra aparece no Salmo 148, versículo 2, para se referir ao chamado para que os anjos louvem a Deus. No Salmo 103, versículo 22, que nós cantamos, fala sobre todas as criaturas louvando ao Senhor. Mas é provável que no contexto do Salmo 150, essa expressão todo ser que respira louva ao Senhor se refira àquelas pessoas que estão vivas na época do salmista e que estão indo para o templo adorar o Senhor, porque são essas pessoas também que podem tocar os instrumentos musicais, porque o mesmo salmista que diz que todos são chamados a louvar o Senhor, fala sobre louvar o Senhor com os instrumentos musicais. Então provavelmente o contexto do salmista é realmente completamente direcionado ao serviço do templo. Então todo ser que respira, todo ser vivente que está indo para o templo adorar ao Senhor, faça isso com alegria. Agora, para nós hoje aqui, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que nós, como igreja cristã, nós devemos elogiar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja por meio de cânticos, seja por meio de orações, sejam acompanhados de instrumentos ou não, como nós também vimos. No Novo Testamento, as passagens mais claras que nos dão instrução sobre louvar a Deus são as passagens de Efésios 5, versículo 9 e Colossenses 3, versículo 16, falam sobre o cântico a Deus, mas não mencionam instrumentos musicais. Então, nós podemos ler em Efésios capítulo 5, versículo 29, cinco nove, 5:19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então nós somos instruídos a cantar, mas não é mencionado os instrumentos. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Nós lemos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Somente em Apocalipse, no texto que nós já lemos, no capítulo 5, versículo 9, mas também no capítulo 14, versículo 3 e 15, versículo 3, nós encontramos menção aos instrumentos musicais. Mas o livro de Apocalipse dificilmente poderia ser usado como uma regra para o uso de instrumentos no culto, já que o contexto de Apocalipse é rico em símbolos. Então, apesar de a igreja cristã receber a ordem do Senhor para louvar a Deus
por meio de cânticos, por meio de orações, seja com instrumentos ou não, isso não significa que não se possa usar instrumentos nos cultos da igreja cristã. Quando nós olhamos na história da igreja, nós podemos perceber que o instrumento sempre esteve associado ao culto da igreja cristã, muito embora não sempre. Ou seja, o culto não depende do instrumento musical para acontecer, porque o instrumento musical não é um elemento de culto, é como um microfone. Ele pode servir à propagação da voz, mas ele não é essencial ao culto, ele não é um elemento. Os instrumentos musicais podem ser úteis para dirigir a congregação no canto mais apropriado. E de vez em quando, vamos confessar, nós não somos bons cantores e alguns têm que ter muita paciência com a gente quando a gente está cantando. E um instrumento musical na mão de um habilidoso tocador, realmente ele pode ajudar muito a igreja a cantar de maneira mais apropriada. Mas a igreja sempre deve manter um cuidado sobre os instrumentos musicais, para que os instrumentos não roubem o lugar dos verdadeiros elementos de culto na adoração do povo de Deus, que infelizmente é o que acontece em muitas igrejas que decidem usar os instrumentos musicais irrestritamente. Eles perdem a sua função e acabam roubando o lugar da verdadeira adoração. Então, com respeito ao louvor a Deus no culto, o mais importante não são os instrumentos musicais. Eles podem faltar. Mas o que não pode faltar são as bocas dos homens e mulheres que devem abri-la para adorar a Deus com um coração sincero, alegre e cheio de gratidão. Isso não pode faltar. Isso é elemento de culto. O instrumento não é elemento de culto, mas o cântico da igreja cristã é um elemento essencial do culto cristão. Por isso, irmãos e irmãs, na hora dos cânticos, não fique arrastando como se você não fosse um ser que respira, como se fosse um defunto, expressando com lábios mortos um louvor a Deus que não é recebido pelo Senhor, porque não procede de um coração que está alegre e que expressa a sua alegria por meio do cântico. Cante com vontade. Isso não quer dizer que você tem que cantar mais alto do que todo mundo, isso às vezes atrapalha, não precisa. Mas cante com força, com vida. Nós somos chamados ao louvor a Deus de um modo apropriado. E lembrando do que o Salmo fala, motivos para louvar a Deus é que não falta para nós. Ele nos criou, Ele nos salvou, Deus nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós e para se tornar o motivo da nossa canção. Mas nós também podemos abrir as Escrituras e lermos sobre os atos poderosos de Deus na história do seu povo e louvar ao Senhor por causa desses atos poderosos. Nós, como congregação reformada aqui em Caruaru, nós podemos recordar como a boa mão de Deus nos conduziu durante esses últimos, quase 20 anos. Quando alguns chegavam a cogitar, encerrar os trabalhos aqui, a boa mão do Senhor nos sustentou e nos guiou durante toda essa jornada. Que motivo para louvar o nome do Senhor! Podemos lembrar sobre coisas maravilhosas que Deus fez na nossa própria casa, com nossa família. Podemos lembrar de coisas que Deus está fazendo nesse momento em nossa sociedade, em decorrência da pandemia. Mas uma coisa é certa para concluirmos esse salmo. Nem todo mundo quer dar louvor a Deus. Nem todo mundo quer fazer isso. Nem todo ser que está respirando nesse momento
se sujeita a Deus e quer reconhecer, elogiar Deus por todos os seus atos poderosos. Mas pelo menos nós, que somos o povo do Senhor, nós que reconhecemos e experimentamos a obra do Senhor na nossa salvação, temos razões para elogiar o nosso Deus e assim nos juntarmos com os anjos que no céu também estão louvando o nome do Senhor. Amém.